Seja bem-vindo ao canal Além do Véu TV. Aqui você encontra mensagens e nossas séries especiais que vão te inspirar a viver uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe. Cara, hoje a gente está fazendo 6 meses, hoje. 6 meses de igreja. Aplauda Jesus por isso. Cara, incrível. 6 meses, gente. A gente tem vivido o favor acelerado da graça de Deus sobre nós. 6 meses a gente está vivendo o que deveria talvez viver em 6 anos. E eu profetizo isso sobre a tua vida também, amém? O favor de Deus, amém? E eu estou muito feliz porque ontem a gente teve uma festa incrível. Quem esteve aqui ontem? Quem trouxe o filho aí? Cara, foi demais ou não foi? Quase 300 crianças. O bairro foi impactado, gente. Muita gente em volta veio para cá. Foi uma grande bênção. Então quero agradecer todo o Ministério Infantil, na figura da pastora Janaína, toda a sua equipe, todo o nosso voluntariado de base, aí o pessoal que... A gente não tem esse negócio, você é de tal lugar, você é de tal área. Não, a gente se envolve em tudo, a gente faz tudo junto e tem sido uma grande bênção. Amém? Você pode aplaudir o Senhor para essa galera aí? Trabalhou pra caramba. Foi bom demais. Glória a Deus. Sem mais delongas, quem teve aqui domingo passado? Deixa eu ver, só para eu saber. Quem não teve? Melhor perguntar isso. Ok, pouca gente, mas só para você entender, a gente está numa nova série, Enraizados. Hoje é o 2º episódio dessa série. E no domingo passado a gente falou basicamente sobre a gente olhar aquilo que a gente tem semeado. Observar a nossa semente. Lembra disso? A gente saber quais sementes temos semeado para saber o que a gente está colhendo. A gente tem que parar de reclamar da colheita e começar a agir com uma nova semeadura. Falamos que a vida ela é como um eco. Um eco. Se você não gosta daquilo que você está ouvindo, você tem que começar a mudar o que você está falando. Lembra disso? E falamos outra coisa também, que a semente ela tem que morrer. Lembra disso? A semente tem que morrer. E a maior semente da história chama-se Jesus Cristo. Lembra sobre isso? É por isso que a gente está aqui hoje celebrando esse dia maravilhoso de ceia, podendo sentar à mesa e poder ser servido por Ele próprio. O Espírito Santo está aqui servindo a gente nessa noite. Você crê nisso? Porque Jesus um dia foi a maior semente da história. Só que isso é só o primeiro estágio, é só a introdução desta série. Nós teremos ainda mais 2 episódios, além de hoje, ok? Tem mais 2 domingos, a gente vai falar sobre isso. E hoje a gente entra num outro lugar, chamado processo das raízes. A gente falou sobre a semente, que ela tem que morrer, tem que ser semeada. E hoje a gente começa falando sobre o processo das raízes. A primeira coisa que acontece quando a semente morre, quando ela é depositada no chão, começa a se formar algo chamado raiz. Diga raiz. Diga assim, raízes vêm antes de frutos. Amém? Raiz vem antes de fruto. Ao longo dessa série a gente vai falar sobre o rei Davi. O rei Davi, que é tão emblemático para Israel. Quem está animado dessa viagem? Eu estou animado. Rei Davi, filho de Jessé, o belemita. A gente vai usar o texto base para começar hoje, 1 Samuel 16, verso 7. Deixa eu contextualizar você para esse versículo. Nós conhecemos muito esse versículo, ele está justamente no momento onde Davi é ungido pelo profeta Samuel. Ele chega na casa de Jessé, o pai dos meninos, e aí começa a buscar os filhos dele, passa no primeiro, no segundo, no terceiro, e vai passando, e Deus fala, não é esse, não é esse, não é esse, também não é esse. Acabam-se os filhos, ele fala, acabaram-se os filhos? Jessé fala, mais ou menos, tem um, lá no campo, cuidando das ovelhas, mas ele é pequeno, ele é o caçula, ele é meio estranho, nasceu ruivo. Chama ele, vamos esperar ele chegar. Enquanto ele não senta à mesa, o profeta fala, a gente não vai comer. Porque Deus tinha falado no coração do profeta que não era nenhum daqueles filhos. E esse texto, ele é escrito exatamente nesse momento, no momento da escolha. E olha só o que o texto diz. Não considere a sua aparência, nem a sua, pois eu o rejeitei. Deus falando. O Senhor não vê como o homem vê mas o Senhor vê Deus vê o coração. E aqui Deus estabelece um princípio poderoso. Os homens enxergam a nossa aparência. As pessoas olham
Para mim e para você, pela roupa que a gente usa, o carro que a gente tem ou não tem. Hoje está mudando muito, né, gente? A molecada hoje aí não quer nem saber de carro, não. Mas quer carro não, Deus me livre, carro, imposto, PVA, não sei o que. Eu quero andar de Uber. É ou não é, gente? Mas a gente ainda prezava por carro. Mas está vendo a roupa que você usa, o lugar que você frequenta, está vendo o tipo de trabalho que você tem. Então, o homem, glória a Deus, amém, aleluia. Analisa a aparência, diga aparência. Mas e Deus? E Deus, gente? O problema disso é que muitas vezes não são as pessoas à nossa volta que estão olhando a aparência. O problema é que a gente mesmo tem olhado para a nossa aparência. Existe um processo chamado processo das raízes. Todo o tempo, na vida de Davi, Deus estava trabalhando nisso, formando raízes cada vez mais profundas. Mais profundas. Sabe? Raízes são ocultas, assim como o nosso coração é oculto. Sabe? Apenas o tempo vai revelar o quão bom são os dois. Você planta uma semente, você enxerga o que está acontecendo, gente? Não. Você planta uma semente, você cobre ela de terra e você espera, você aguarda. E é sobre esse processo que nós vamos falar nesta série, nos demais domingos. Não julgue as pessoas pela aparência. Não se julgue pela aparência. Comece a entender que Deus ele está trabalhando em você, para depois começar a trabalhar através de você. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim: poxa, pastor, passaram-se alguns anos e minha vida não saiu do lugar. Meu casamento não saiu do lugar. Meu ministério não andou. Poxa, sabe, eu não vejo as coisas acontecendo. E de fato é assim, gente. Esse é o processo, e esse processo é um momento onde nós não enxergamos as coisas mudando, porque elas estão escondidas. O homem vê a aparência, mas Deus enxerga o interior. Deus nos enxerga muito mais profundo do que nós mesmos. Sabe, Davi foi ungido nesse texto, é a primeira unção. Davi foi ungido 3 vezes. Esse texto é a primeira unção de Davi. E somente depois de 15 anos que Davi assume o trono. Quantos anos, gente? Muito tempo, é ou não é? Se é com a gente, imagina a ansiedade, 15 anos, meu Deus, não chega nunca, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E Davi esperou 15 anos. Eu te pergunto, aonde que Deus estava nesse tempo? Fala para alguém. Trabalhando nas raízes de Davi. Deus não podia levantar Davi naquele momento. Sabe onde Deus está na sua vida nesse exato momento? Fala para alguém. Trabalhando nas suas raízes. Fale assim: não me julgue pela aparência. Fala para alguém. Fala, esse é o momento de você liberar tudo aí, está no seu coração. Fala para alguém: não me julgue. Eu tenho defeitos, mas Deus está trabalhando nas minhas raízes. Eu tenho uma boa notícia para você: quanto mais tempo Ele trabalhar, mais profunda e mais fortes serão as suas raízes. Você crê nisso? Crê de verdade? Sabe, a primeira aparição de Davi pública foi justamente com o gigante. Eu te pergunto, o que Davi estava fazendo quando ele encontrou o gigante? Deus ainda trabalhava nas raízes dele. Ele simplesmente não foi um evento para a vida dele assim, ele chegou lá por acaso. Ele estava fazendo o que o pai dele mandava. Ele estava fazendo o que era para fazer, o que tinha para fazer. Ele foi ungido a rei, mas ele era um jegue boy. Ele foi entregar comida para os irmãos, lembra do texto? Os irmãos estavam lá vendo a batalha, Golias desafiou o povo de Israel, ele chega lá, cai de paraquedas para quê? Entregando comida. Deus trabalhando nas raízes dele o tempo todo. Ele não sabia, as pessoas não sabiam. As pessoas falavam: lá vai o pequeno Davi, aquele ruivo estranho. Mas só Deus sabia o que estava fazendo na vida dele. Ei, não fique preocupado com o que as pessoas estão pensando de você, da sua casa, da sua família. Se preocupe com o que Deus pensa ao teu respeito. Ah, você não entendeu. Fala para alguém assim, ó: segue o jogo, cabeção.
Se tiver intimidade, dá um pedala assim, ó. Se tiver intimidade, dá um pedala, fala. A gente é muito preocupado em provar as coisas para os outros. É ou não é, gente? Fala a verdade. Pare de se preocupar em provar as coisas para os outros e comece a enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Sabe, quando eu faço o que tem que ser feito, Deus cria situações para me levar aonde Ele quer. Continue fazendo o que você está fazendo, continue fazendo a vontade de Deus na sua vida, que no tempo certo vai aparecer. Você crê nisso? Enfim, Deus estava trabalhando nas raízes de Davi. Só que o Davi também tinha um trabalho. Achei, pastor, que era só ficar na rede, Deus trabalhando nas minhas raízes. É claro que não. Enquanto Deus trabalha nas raízes, eu e você trabalhamos no solo. Como assim? Trabalhando no solo. Porque não basta ter raízes fortes. Criar raízes fortes é a parte de... Diga Deus. É a parte de... Agora, preparar o solo é a parte do... Diga assim, a minha. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro solo. Eu corri, porque o tempo hoje é bem curto. E hoje o primeiro solo que a gente vai falar, onde nós temos que trabalhar, é o solo da intimidade. Diga, o solo da intimidade. Olha o que diz Salmos 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quantos aqui têm habitado no esconderijo do Altíssimo? Eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, como que anda o lugar secreto na sua vida? Ou seja, como que anda a sua vida de oração? Como que anda o seu quartinho? Você tem um lugar? Você tem um momento? Eu não estou falando, não estou espiritualizando, você tem que ter um lugar específico. Se você estiver na sua casa, glória a Deus, que bom por isso, um lugar para você se encontrar ali de fato com Deus todos os dias e orar a Ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem muito mais a ver com um momento, com um tempo, do que com um espaço geográfico. A pergunta é, como anda a sua vida de oração com Deus? Para trabalhar na raiz da intimidade é necessário isso. Eu não sei se você sabe, mas a maior parte dos salmos não foram escritos no palácio. Não foram escritos quando Davi alcançou a promessa. Não foram escritos quando Davi se tornou rei. Eles foram escritos no lugar secreto de Davi que chamava campo. Céu aberto, cuidando de ovelhas, espantando ursos e leões, lobos devoradores. Esse era o lugar secreto de Davi. É lá que ele escreve: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não estava olhando para um banquete no palácio, ele estava olhando para a vida dele como pastor de ovelhas. Ele falando: assim como eu sou pastor para essas ovelhas, eu dou a vida por elas, Deus é assim comigo. É nesse lugar, querida, é no lugar secreto que Deus transforma a nossa vida. Mateus 6,6 fala disso. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que está no... Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Chegou o tempo da igreja voltar para o lugar secreto, o lugar de encontro com o Pai. Anote isso. A primeira coisa que o lugar secreto promove é o encontro verdadeiro com o Pai. Eu não sei se você sabe, mas vir à igreja 2 vezes por semana é pouco. É pouco. Você precisa ter isso todos os dias na sua vida. Quem aqui come 2 vezes por semana? Quem aqui dorme 2 vezes por semana? Ninguém? Uau! Quem aqui ora só 2 vezes por semana? A gente cuida do nosso corpo muito melhor do que o nosso espírito. É por isso que toda vez que surge uma situação e você se depara com um momento difícil, é a tua carne que fala primeiro e não o teu espírito. Aquilo que você alimenta vai ser mais forte no dia da adversidade. Todos nós temos um Hulk dentro. Se você der comida para o Hulk vai ficar fortão e vai destruir tudo. Agora, se você der comida para o teu espírito, o Hulk, ele não fica verde, fica calminho. E você consegue passar por algumas coisas. Você entende isso? Tão necessário é o lugar secreto quanto a respiração, quanto a comida e quanto o sono.
Uma pessoa, eu vi isso esses dias, não sei quem me falou, uma pessoa, ela endoida se ela ficar 3 noites sem dormir. Sabia que a primeira necessidade do ser humano não é comida, viu, crente? Presta atenção. É sono. Sabia disso? Eu não sabia. É sono. Você pode ficar muitos dias sem comer, e você vai levando a vida e sobrevive. 3 dias, 3 noites direto, sem pregar os olhos, você começa a ficar maluco. É por isso que um dos instrumentos de tortura é deixar a pessoa sem dormir. Depois de 3 dias ela conta qualquer coisa. E tão necessário quanto o sono, quanto a alimentação, é você ter um encontro com o Pai. Ah, querido, eu quero te incentivar para que você tenha isso na sua vida, sabe? Quando nós fazemos o lugar secreto, o nosso melhor lugar, nós começamos a fazer tudo conforme Deus faz. A primeira coisa que Deus vai fazer no lugar secreto com você e comigo é revelar o seu amor. Você tem noção quanto Ele te ama? Sabe, um culto é muito bom, é uma bênção você estar aqui hoje, glória a Deus, a gente vai cear junto, isso é uma... Sabe, eu como pastor, eu tenho que incentivar você a estar aqui, mas muito mais eu quero te incentivar a você ter o seu tempo com Deus. Busque a Deus, separe tempo para estar com Deus, não dependa de homens para falar com Deus. O véu foi rasgado e você pode falar com Ele no momento que você quiser. Por que esperar a quarta-feira e por que esperar o domingo? Ah, pastor, ora por mim, que senão... Não, querido, você é um sacerdote agora. Jesus abriu um vivo caminho para eu e você passarmos. Ele te revestiu de autoridade e poder para você orar, entrar no lugar secreto, rasgar o teu coração e descobrir a vontade de Deus para a tua vida. Você entende isso? Use esse lugar, não esqueça desse lugar. A segunda questão é o que fazer quando se está gerando. Primeiro, o lugar secreto ele produz um encontro verdadeiro com o Pai. Segundo, o que fazer neste tempo onde se está gerando? Eu quero que você saia daqui grávido nessa noite. E grávida nessa noite. Eu falei correto. Grávido e... Diga assim, eu vou sair. Grávido nesta noite. Grávido do que, pastor? Diga assim, da promessa de Deus. O que fazer enquanto você está gerando? Primeiro, anote isso. Ore. Fala para alguém assim, ó. Ore. Mas orar qualquer coisa, gente? Deus responde qualquer oração, gente? Claro que não. Se orar, mata minha sogra, Deus. Ele fala, não, não é assim. Não, Deus, pelo amor de Deus, esse time aí, nossa, dá um raio agora lá no campo. Esse juiz, vai por aí, vai. Deus ouve qualquer oração? Claro que não, meu irmão. Tem oração que Deus faz assim, eu acho. Meu Deus. Ai, por amor do meu nome. Deus não vai falar, meu Deus. Por amor do meu nome. Meu eu, sei lá o que ele fala, eu não sei. Mas eu acho que ele fica decepcionado com algumas orações. E sabe por que a gente ora errado? Porque a gente ora as nossas vontades. Sabe por que a gente ora errado? Porque a gente não tem tempo com Deus, a gente não caminha com Ele todo dia, a gente não tem tempo para ouvir Ele todo dia, e quando vai orar, a gente ora qualquer besteira. Sabe as orações que Deus vai começar a responder? As orações que você faz alinhado com a vontade dEle. E o único lugar para você descobrir a vontade dEle para a sua vida de fato, é no lugar secreto. Fale para alguém assim, ó, eu se fosse você passava lá todo dia. Sabe, são questões que só são respondidas no lugar secreto. O culto é uma bênção. Eu falo mais uma vez, se esforce para estar pelo menos 2 vezes na semana na igreja, porque é pouco. Pelo menos você vai estar 2 dias conectado, mas você tem mais 5, sabe? São questões que só são respondidas no lugar secreto. Por exemplo, o que Deus falou a respeito da sua família? O que Deus falou a respeito da sua profissão? O que Deus falou a respeito da sua vocação? O que Ele falou a respeito do seu futuro? Pare de orar o que você quer e comece a orar o que Ele falou. Ah, pastor, eu não sei, eu não consigo ter intimidade. Comece orando a palavra dEle. Você sabe ler? Comece a ler a palavra dEle e comece a orar a palavra dEle. Ele falou que a minha família é uma bênção. Ele falou que os meus filhos são como flecha na aljava e a minha herança será bendita. Ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou isso, eu tomo posse da palavra de Deus. Comece a orar a palavra de Deus. Amém ou amém?
Ah, não sei o que orar. Começa a orar a Bíblia, querido. Ore a Bíblia, abre a Bíblia, pega um texto e começa a orar e declarar sobre a tua vida. Aí você vai ver as coisas acontecendo, porque você está orando a vontade de Deus. Você crê nisso, querido? Você crê de verdade nisso? Sabe quando eu sei que eu estou orando a vontade de Deus? Quem quer saber? Eu falei sobre isso semana passada, eu vou repetir. Quando eu começo a mudar aquilo que eu falo. Quando eu começo a repetir o que Deus falou, irmão, aí a coisa fica punk. Aí o céu se abre. Aí você começa a ver o resultado, aí você começa a ver as coisas acontecendo. Mas enquanto nós ficamos, eu quero do meu jeito, da minha forma, eu quero tal cor, eu quero não sei o quê. Eu não estou dizendo para você que você não tem que pedir, não é isso, me entenda. Você tem que ser objetivo em algumas coisas, é claro, mas aprenda a descobrir a vontade dele. Talvez você está falando, é preto, eu quero preto, eu quero preto. Aí você vai para o lugar secreto e você fala assim, ó, eu tenho um vermelho para você. Aí você fala, é mesmo, Deus? É, porque o vermelho, você vai ver o que vai acontecer com o vermelho. Você vai ver o que eu vou fazer com o vermelho. E não é que você vai emburrado, não. O Espírito Santo, ele te convence. E você fala, realmente agora eu quero o vermelho. E começa a orar pelo vermelho. E você vai, na outra semana, pau! Você entendeu? Você consegue entender isso? Diga para assim, ore mais. Não, fala forte, ore mais. A vontade de Deus. Amém? Segundo lugar, note isso, floresça onde Deus te plantou. Pode dizer isso para alguém? Floresça onde Deus te plantou? A grande pergunta é, o que fazer enquanto se espera? Você está grávido ainda aí? Quem está gravidíssimo, diga eu. Amém, diga. O que fazer enquanto se espera? Eu falei e vou repetir, continue fazendo o que você estava fazendo. A gente acabou de chegar numa viagem, a gente gosta muito de viajar, né, amor? É ou não é? Eu só conheço uma pessoa que gosta de viajar mais que eu. Meu pai. Meu pai fala assim, vamos vir. Ele fala, vamos. Quem conhece sabe, eu não é? Não estou forçando a barra, eu estou falando a verdade. Pensa num casal que ama viajar. E glória a Deus por isso, porque é uma das melhores coisas. Investimentos é em viagem. Ninguém tira isso de você. A gente gosta muito de viajar, e eu aprendi algumas coisas com a viagem, e uma coisa incrível que nós aprendemos viajando, é que, às vezes, as paisagens do caminho, elas são muito mais atraentes do que o próprio destino. Eu vou repetir, que as paisagens do caminho são muito mais atraentes do que o próprio destino. Eu aprendi que adultos curtem a paisagem, enquanto crianças só querem saber do destino. Já chegou? Está chegando? Você lembra disso, né? Eu não sei teu filho, mas o meu é assim. Parece um burro do Shrek no banco de trás. E aí, pai? E aí? E aí? Hã? E aí? E aí? É só o meu que é assim, gente? Ai, que alívio. Que alívio. Achei que tinha problema com eles. Né, amor? Pelo amor de Deus. Porque criança fica vidrada no destino. E a gente parece criança na igreja. A gente quer saber, e aí Deus, quando? E aí Deus, quando? E aí Deus, quando? Deus está falando, curte a paisagem, cabeção. Olha a janela, cabeção, olha que montanha bonita que eu fiz para você. E a gente se perdeu umas 2 viagens para trás, assim. E, gente, as melhores histórias é quando a gente se perde. É ou não é? Fala, não, pastor, meu marido vira um bicho quando se perde. Relaxa, irmão, curte. A gente caiu num lugar que até hoje eu não sei o nome. A gente estava numa viagem, o GPS deu um Zulu, acho que nem tinha o Waze naquela época, era GPS normal, faz alguns anos. E caímos num lugar, pensa num lugar que eu falei, amor, chegamos no céu. Alguma coisa aconteceu, a gente não percebeu. Pensa num lugar lindo assim, falei, o céu deve ser assim, aquela nossa casa. Falei para ela, tenho certeza, está ali, ó, a nossa casa, tenho certeza. Senti uma paz, irmão, quando eu falei isso, Deus confirmando no meu coração. Aquela grama assim aparada por anjos, né, amor? Lembra? Que lugar lindo, até hoje a gente não sabe o nome, mas a gente só achou se perdendo. Quando a gente amadurece, a gente aprende a valorizar o destino. E a gente tira o foco. A gente aprende a valorizar o trajeto e tira o foco do destino. Amém, gente? Você entende isso?
Fala para alguém assim, aprenda a enxergar a beleza da trajetória. Yes. Terceiro lugar, e último. Prepare-se para a promessa. Quem está preparado para a promessa? Fala para alguém, prepare-se para a promessa. Quem aqui tem filhos? Deixa eu ver. Glória a Deus. Quem aqui lembra quando ficou grávida? Ah, pastor, não tem como esquecer, né? Eu e a Dani vivemos isso já pelo menos 3 vezes, né? E não vamos ver mais, né? Se Deus quiser. Eu fiz a minha parte, fui no médico, falei, não quero mais, esse negócio de criança dá muito trabalho. Depois que eu descobri que custava 1 milhão até se formar, eu falei, não, gente. Era para ter sido um só, amor, já estava no meio do caminho. Mas enfim. Tivemos pelo menos 3 gravidezes, porque tivemos o Lucas, teve uma gravidez, uma segunda que acabamos perdendo, e o terceiro foi a Lara. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu lembro que a Dani é uma pessoa muito contida, assim, muito quieta, né? Pastora tranquila. Eu cheguei no trabalho e tinha bexiga, um monte de coisa, e ela com o teste de gravidez, estamos grávidos, uma faixa. Eu falei, nossa, agora o bairro inteiro sabe que a gente está grávido, muito bem. E aí, legal, você acha que a reação foi essa? Estamos grávidos, legal, amor, daqui 9 meses agora a gente conversa sobre esse assunto, deixa para lá. Vamos congelar isso aqui, vamos seguir a vida. Foi isso que a gente fez? Alguém fez isso? Fez ou não fez, gente? Claro que não. O mundo, a partir daquele dia, eu lembro que passou a ter 2 cores. Rosa bebê e azul bebê. 2 cores. O mundo muda, tudo muda, os nossos pensamentos mudam, a nossa mente se volta para aquilo, é ou não é? Estou falando bobeira aqui, gente? Tudo volta para aquela promessa. E é estranho que, quando Deus fala alguma coisa, a gente simplesmente fala, Deus falou que vai fazer, isso tem para mim, legal. Deus, daqui 1 ano, quando o Senhor fizer, a gente conversa. Porque para as coisas humanas a gente muda, e quando elas são espirituais a gente não dá o mesmo valor? Sabe o que eu quero dizer? Deus falou que vai salvar o teu marido, amém, irmã? Não despreza essa palavra. Vive essa palavra todos os dias da sua vida. Ei, Deus falou que vai salvar o seu marido, Deus falou que vai salvar os teus filhos. Não despreze, abrace a promessa de Deus e viva ela todos os dias da sua vida. Quem está aqui, diga amém. Vocês estão muito quietos, gente, estou preocupado. Sabe, se prepare para a promessa. Saia daqui grávido nessa noite com aquilo que Deus falou para a tua vida. Eu tenho certeza de que você tem uma promessa, pelo menos uma você tem sobre a tua vida direta que Deus falou. Tem ou não tem, gente? Quem aqui tem promessa? Levante a sua mão. Saia daqui grávido com a certeza disso. Se não tem, vai ler a Bíblia, que você vai estar cheio de promessa para viver. Se nós estamos aqui hoje é porque é fruto de uma promessa. Quarta-feira, se você vier, a gente vai contar toda a história como foi para a gente chegar aqui. Quem estiver curioso, vem quarta-feira, vai ser incrível. Sabe, eu lembrei de uma história de uma viúva que tinha seus filhos, perdeu o marido. Lembra da viúva lá de 2 Reis 4? Ela perdeu o marido, vieram os cobradores cobrar a dívida dela, e ela fica desesperada, ela vai até o profeta fala para ela assim, vai na sua casa e feche a porta. Pega vasilhas, ora, e Deus vai fazer um milagre. Olha só o que diz, eu quero ler com você, capítulo 4, verso 3 a 6. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Eu termino com uma pergunta. Qual que era a parte de Deus nesse milagre? Qual que era, gente? Diga assim, multiplicar o azeite. Não era isso?
Ela tinha um pouco de azeite, então ela já tinha o azeite. A parte de Deus era multiplicar o... E qual que era a parte dessa mulher? Qual que era a parte dela? Qual foi a ordem do profeta? Arrume poucas ou muitas? Então o tamanho do milagre dela era do tamanho do preparo dela. Sim ou não? Estou certo? Então nessa noite eu quero dizer para você, através do Espírito Santo de Deus, o tamanho do teu milagre é o tamanho do preparo que você vai fazer para receber o milagre. Como assim, pastor? Deus falou que um dia eu vou pregar às nações, eu vou ser missionário nos Estados Unidos. Você não sabe falar nem oi, nem tudo bem, nem pipoca em inglês. E aí como que você vai ser um pregador do evangelho nos Estados Unidos? Ou você acha que vai acontecer Atos 2 de novo na sua vida? Você vai estar orando lá, Deus, inglês. Ah, pastor, você está brincando. Não estou falando Deus pode fazer, Deus pode tudo, sim ou não? Mas Ele deixou para você fazer a sua. Pastor, eu quero ser o melhor engenheiro químico de Santo André. E você não teve nenhum trabalho de se inscrever numa faculdade para estudar esse negócio. Não, pastor, eu quero ser o pregador da palavra. Aí eu te pergunto, quantos livros você lê por mês? Ah, por mês não, mas por ano uns 2. Não sei se você sabe, mas a média do Brasil é a mais baixa do mundo. É meio livro por ano. Meio livro por ano. E aí você fala que eu quero ser um pregador. Vai ser um pregador de segurar roupa. Ou vai ser um pregador que soltaram na internet vídeos tempos atrás aí. Que Danal era um cabra valente. Que Danal, vocês viram esse vídeo? Não. Depois você procura no YouTube. Solta o cabo Danal. É que pegaram. Sabe, Deus quer fazer grandes coisas através de você. Deus quer fazer grandes coisas através da minha vida. Mas a minha parte, eu tenho que fazer. E fica tranquilo, a parte dele nunca falha. Você crê nisso? Com todo o seu coração, se coloque de pé, eu quero orar por você. Uau. Coloque a mão no seu coração. Sabe, a minha oração é que você saia grávido daquilo que Deus falou para você. Não somente, eu tenho uma palavra, não. Eu tenho convicção daquilo que Deus falou comigo. E eu vou zelar por essa palavra. Sabe, quando eu aprendi isso na minha vida, meu irmão, as coisas começaram a mudar. Quando eu simplesmente desprezava a promessa e falava, um dia acontece, um dia vai ser, era muito difícil. Mas quando eu comecei a trabalhar para que essa promessa acontecesse, fazer a minha parte para que isso acontecesse, eu comecei a ver a graça e o favor de Deus sobre a minha vida. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus nós oramos nessa noite. Por cada um dos teus filhos, Senhor. Cada um dos teus filhos que estão nesse processo das raízes, Pai. Senhor, eu oro para que o Senhor faça algo poderoso na vida deles. Para que raízes profundas, fortes, nutridas, Pai, possam crescer na vida deles, ó Senhor. Eu sei que não é um processo de um dia, de um mês, às vezes de um ano. Pai, existem coisas que são processos grandes, duradouros e demorados, ó Pai. Mas eu creio que o Senhor é poderoso para fazer em nós. Senhor, a Tua parte é essa, Pai, criar em nós essas raízes. E a nossa parte, nós aprendemos essa noite, que é cultivar este solo, que é cuidar deste solo, ó Pai. E hoje falamos sobre o solo da intimidade, ó Deus. Eleva-nos nesta noite a ter mais intimidade com o Senhor, a caminhar mais de perto contigo, a reservar mais tempo com a Tua palavra, em oração com o Senhor, ó Pai. Não há outra fórmula mágica, não há. O caminho é oração, leitura, oração, leitura, oração e leitura. Só assim nós vamos conhecer o Teu coração, só assim nós vamos saber a Tua vontade plena para nós, só assim nós vamos dar frutos poderosos. Aleluias, essa é a nossa oração nesta noite. Nos ensina, Espírito Santo, a esperar o tempo certo da maturação da Tua promessa, mas enquanto nós esperamos, nós possamos fazer a nossa parte. Deus, tira de nós todo espírito
de preguiça, todo ensinamento errado que nós tivemos, talvez, de que temos que ficar de braços cruzados, que não temos que ajudar o Senhor, tudo seja quebrado em nossa mente, em nosso espírito nessa noite, que possamos ser os melhores naquilo que nós nos propomos fazer, ó Pai. Senhor, o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, e não são só pastores, missionários, evangelistas que vão fazer isso, mas são os melhores advogados, os melhores engenheiros, os melhores professores. Senhor, são os melhores taxistas, são os melhores em cada um da sua área, que vai impactar este mundo, que vai transformar a nossa cidade, que vai transformar, Senhor, a região do Grande ABC, que vai transformar a grande São Paulo, ó Pai. Nos dá esse entendimento, Senhor, nós clamamos de volta pela nossa cidade, ó Pai. Nós clamamos de volta por aquilo que o Senhor quer realizar através de nós, e nos colocamos à Tua disposição. Coloque as Tuas mãos assim para receber nessa noite. Senhor, estamos aqui para receber do Senhor verdadeiras instruções daquilo que o Senhor quer para nós. Espírito Santo, fala com a gente. Fala com a gente de forma sobrenatural, de forma poderosa. Derrama sobre nós nesta hora, Pai, vocação. Derrama sobre nós nesta hora a Tua vontade. Derrama sobre nós nesta hora os Teus propósitos, ó Deus. Nos entregue de volta tudo aquilo que um dia foi desprezado por nós mesmos. Senhor, nós sabemos que Tu és o autor da nossa história. Nós sabemos que Tu és aquele que escreveu todos os nossos dias no Teu livro. A Tua palavra diz isso para nós, ó Pai. Nós cremos nisso, que os nossos dias estão escritos lá. Mas também ela diz para nós estarmos alinhados com o Senhor para alcançar um coração sábio. A Tua palavra diz que o homem sábio, ele sabe contar os seus dias. Nos dá sabedoria para saber em qual momento nós estamos da nossa vida, para termos atitudes concretas, para termos atitudes, ó meu Pai, que mudem a nossa história. Em nome de Jesus nós oramos. Quem recebe isso, diga amém. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor.